Olha, agora no Jornal da Manhã da Jovem Pan, a gente fala mais sobre a reforma da Previdência. Ontem passou por mais uma fase, passou pela comissão especial e agora expectativa da votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados, quem sabe antes do recesso. E falando mais sobre esse assunto, está conosco, gentilmente nos atendendo, o presidente da comissão especial que analisou a reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Bom dia, sempre uma alegria falar com vocês e bom dia a todos os ouvintes. Nós é que agradecemos. Deputado, antes da gente falar sobre alguns pontos específicos que ficaram para depois, agora serão analisados pelo plenário, a grande pergunta, a senhora acha que a reforma será aprovada antes do recesso? Eu acredito que a gente deu um passo fundamental nesse sentido, não só pela aprovação na comissão, mas também pela construção de um acordo muito sólido em torno do texto. Claro que há uma série de possibilidades de obstruções que no plenário são bem mais complicadas, porque nós não estamos mais falando de um ambiente de 49 deputados, mas de um ambiente de 513, e não estamos mais falando de um quórum necessário de maioria simples de 49, portanto 25. Estamos falando agora de um quórum de 308 deputados, mas eu acredito que haverá um esforço do presidente Rodrigo Maia e dos líderes partidários para que a gente vote ainda no primeiro semestre. Denise. Deputado, a gente ainda vê algumas situações não resolvidas em relação ao texto que pode ser discutido no plenário, por exemplo, a questão de polícia que foi defendida pelo presidente Bolsonaro, ainda há uma pressão para a inclusão de algumas flexibilizações em outras áreas, tem a questão de estados e municípios que ainda muita gente defende a inclusão até para que se possa obter um resultado fiscal melhor. O senhor vê condições dessas mudanças ainda serem aplicadas e isso pode atrasar a tramitação em plenário? Olha, eu acho que polícia, ao fim, acabou bem resolvido. Por quê? Polícias militares ficou um texto em que a União legisla sobre regras gerais e os estados legislam sobre regras específicas. A Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal me pareceu muito mais uma atitude de intransigência dos líderes associativos dessas corporações do que mesmo de uma proposta justa para a categoria. Chegou a ser apresentada uma proposta de 53 anos para homem, 52 anos para mulher, com uma transição de 100%, e eles não concordaram com isso. Ora, nós estamos pedindo para que um trabalhador que ganha um salário mínimo, um operário, um pedreiro, um ajudante de servente, um gari, para que eles trabalhem até 65 anos. Não é razoável que alguém não queira trabalhar até 53. Então, acabou que, diante dessa atitude intransigente, foi mantido o texto de 55, que já é uma idade mínima 10 anos abaixo do que é a regra geral, e ainda assim, essas categorias não estão satisfeitas. Então, eu penso que o rumo é a gente seguir pensando um pouco mais no país como um todo e colocando os interesses maiores do país acima de interesses corporativos. Deputado, a pergunta agora que chega aí de Brasília com Josias de Souza. Diga, Josias. Deputado, eu queria a sua impressão sobre essa intervenção do presidente Bolsonaro. Como interpreta essa decisão do presidente de intervir em favor de uma corporação, depois de ter passado a bola para o Congresso, né? E se esta pendência dos policiais, se ela sobrevive no plenário, isto pode abrir a porteira para outras corporações? Olha, eu acho que a manifestação do presidente, ela é questionável, mas ela é coerente com a trajetória política do presidente de 28 anos de parlamento. Ele é um homem comprometido com populismos e com interesses corporativos. E ele, toda vez que é confrontado entre a capa liberal de que ele foi investido no período eleitoral e esse compromisso corporativo tradicional dele, em especial com as forças de segurança, ele sempre tende a ceder ao populismo. Então, eu acho que foi uma atitude equivocada do ponto de vista do procedimento e que, portanto, eu espero que efetivamente daqui por diante
o compromisso do presidente da República seja como tem sido o nosso compromisso, um compromisso de resistir a pressões de natureza corporativa e colocar o interesse do país acima desses interesses setorizados. Agora, deputado Marcelo Ramos, na votação em plenário, há necessidade de um número muito maior de votos, são 308 a favor. A gente viu nas comissões a disposição da oposição de tentar obstruir o máximo. O senhor acredita que nessa votação em plenário, que será em 2 turnos, há condição de se encerrar os trabalhos antes do recesso, ou o senhor prevê condições de oposição se manifestar mais e conseguir adiar? Obviamente que o trabalho em plenário, ele é um trabalho muito mais duro do ponto de vista de procedimentos, mas me parece que a matéria já vai ao plenário muito mais madura do que ela chegou na comissão. Já há um acordo muito maior em torno do relatório do deputado Samuel Moreira, que agora é o relatório da comissão, do que havia no passado em torno da proposta original encaminhada pelo governo. Então, eu acho que condições existem, mas elas vão ter que ser construídas na prática, a partir de terça-feira da semana que vem. O deputado, 2 falas do senhor me chamaram a atenção ontem, no fim da longa reunião que resultou na aprovação da reforma na comissão especial. Primeiro, o senhor disse que isso não sairia sem, de uma certa maneira, concessões de um lado e acertos de outro, entre o governo, a oposição e até mesmo o centrão, na Câmara dos Deputados. E também que essa Câmara sai maior do que a expectativa que a população tinha antes de começar essa legislatura. Que avanço político foi dado ontem, deputado? Olha, eu acho que primeiro é importante a gente saudar todos os setores e entender como um debate republicano, democrático, transparente, sadio, faz bem para a democracia, faz bem para o país, faz bem para o parlamento. Nós fomos capazes de demonstrar, nós coletivamente, não só eu, o deputado Silvio Costa, o deputado Samuel Moreira, que coordenávamos os trabalhos, mas todos os deputados, de que é possível enfrentar um debate radicalizado, sensível dentro do parlamento e no seio da sociedade, de uma forma urbana, sem desmoralizar o parlamento, sem baixaria, sem briga, e sem precisar com que ninguém abra mão das suas posições. E nesse ambiente democrático e republicano, você precisa saudar a coragem do governo e do presidente, que encaminhou a matéria para a Câmara, que enfrentou o tema tão polêmico como é a reforma da Previdência. Nós precisamos reconhecer que nós não teríamos tanto avanço do ponto de vista de proteção social na proposta se não fosse a resistência democrática da oposição, e precisamos reconhecer que não teríamos chegado a um acordo se não fosse o centro como ponto de equilíbrio dessas tensões entre governo e oposição. Eu acho que é um aprendizado muito rico para a vida de cada deputado que participou disso, para a vida de quem assistiu e para a vida do parlamento. Eu sinceramente acho que a Câmara dos Deputados que sai desse processo, ela sai mais amadurecida e maior do que entrou. Josias. Havia ontem uma conversa, um início de conversa sobre a hipótese de protelação das férias, do recesso parlamentar, se for o caso, diante da necessidade de esticar a votação para concluir ainda neste mês. Essa articulação avançou? E, em segundo lugar, o senhor considera que seria um desastre, ou seria lamentável, se isto passasse para o segundo semestre, eventualmente aprovar o primeiro turno agora e o segundo turno em agosto? Isso seria um desastre? Com que alternativas o senhor trabalha? Olha, de agora em diante, ontem mesmo acabou a reunião já na madrugada, e eu ainda fiquei um tempo lá na Câmara por conta do simbolismo que tinha para mim já assinar as atas, o relatório substitutivo, já deixar tudo pronto para que seja entregue ainda hoje ao presidente Rodrigo Maia. Então, de quando esse ato formal da entrega ao presidente Rodrigo Maia acontecer em diante, as coisas fogem do meu controle. O calendário é absolutamente dele. A definição de ter recesso ou não ter recesso, de pautar antes ou depois do recesso.
eu acredito que seria muito importante para o país votar antes do recesso. Mas não tenho dúvida de que o desastre seria se nós não conseguíssemos votar na comissão antes do recesso. E que o país, os investidores, o mercado, a população entenderia se percebesse um esforço do Congresso na votação da Câmara, na votação da matéria, ainda que não conseguisse concluir no primeiro semestre. Mas não tenho dúvida de que todo o esforço, toda a energia do presidente Rodrigo Maia e dos líderes será de concluir os trabalhos no primeiro semestre. Vamos esperar a semana que vem, que vai ser a primeira e talvez muito decisiva semana de tramitação no plenário. Deputado, rapidamente uma última pergunta, para que os ouvintes e os internautas possam entender, para que a gente possa entender de que maneira são feitas alterações agora na proposta, porque todas as audiências públicas já foram feitas, agora são discussões em plenário. Como essas mudanças se darão? Essas mudanças, elas dar-se-ão através de destaques de votação em separado. Cada bancada tem um número de destaques. Os destaques individuais, eles são sempre negados de forma global, todos, então só são enfrentados os destaques de bancadas. Da mesma forma que as bancadas puderam fazer destaque na comissão, elas poderão fazer agora no plenário. Dependendo do tipo de destaque, você tem se quem fez o destaque precisa de 308 votos ou se a manutenção do texto precisa de 308 votos. Quando é um destaque de votação em separado, que você tira do texto para votar isoladamente, para manter o texto precisa de 308 votos. Quando é um destaque de uma emenda, para aprovar a emenda e alterar o texto precisa de 308 votos. Esse vai ser o procedimento no plenário. Presidente da Comissão Especial que analisou a reforma da Previdência na Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, olha, muito obrigado por nos atender e em nome da Jovem Pan a gente agradece ao senhor pela maneira como o senhor sempre nos atendeu durante todo esse processo na Comissão Especial. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Eu que quero, em nome de vocês, saudar toda a imprensa, que é um instrumento fundamental da democracia, que contribuiu muito com o esclarecimento da população nesse momento de debate tão sensível como foi a reforma da Previdência. Agradecer ao povo do meu Amazonas que me deu a chance de viver esse momento muito rico na minha vida pública e a confiança do presidente Rodrigo Maia e dos líderes partidários. Eu estou muito feliz, tive uma experiência muito rica na minha vida e tenho certeza que humildemente escrevi um pedacinho da história do país para que a gente tenha a chance de voltar a crescer daqui em diante.